Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal para falarmos do maior time da terra, o nosso Santos Futebol Clube. Galera, vamos falar um pouquinho dessa rodada, desse Brasileirão, essa próxima rodada importante. O Santos que pega o Bragantino fora de casa. O Santos vem de uma, vamos se dizer assim, de uma crescente. Em termos de resultados, o Santos fez nos últimos 3 jogos com o Vojvoda 5 pontos, mas o desempenho do time tem melhorado bastante. Isso aqui que está mais animando o torcedor santista. Eu acredito, por isso que eu fiz a thumb, é hora de subir na tabela. O Santos, por exemplo, o Santos tem 26 pontos, tá? Se for uma rodada perfeita pro Santos, o Santos pode chegar a 29 pontos e pode chegar numa zona de Libertadores, tá? Perdão, numa zona de Sul-Americana. Desculpa. Porque o Santos pode chegar a 29 pontos. Mas aí teria que ser uma rodada perfeita. Quando eu digo perfeita, o Vasco deveria perder essa próxima partida, tá? O Vasco joga com quem? Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. O Vasco da Gama. O Vasco que vem de uma vitória, de um jogo atrasado contra o Bahia. O Vasco pega o Cruzeiro amanhã, tá? Em São Januário. Cruzeiro que tá disputando liderança no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá com 50 pontos, é o vice-líder. Precisa vencer o Vasco, tá? O Vasco que ganhou do Bahia de virada, mas ganhou muito pela questão da expulsão também, tá? O time do Vasco tem tido muitas dificuldades. Outro que a gente precisa ficar de olho, né? É o Internacional. O Internacional que mandou embora aí o Roger Machado. Tá com técnico novo, parece que foi o Zubeldia que assumiu, né? Vamos confirmar essa informação. Acho que o Luiz Zubeldia em São Paulo. Não, o Zubeldia tá no Fluminense. Quem acertou com o Internacional? Quer ver? Eu tinha visto. Ah, não, foi o Ramon Dias. Ramon Dias, que é um técnico notabilizado em tirar times dessa situação. E o Internacional joga contra o Juventude, tá? Clássico do Sul aí, amanhã também, só que o jogo é em Caxias. O Juventude, que tá com 21 pontos, precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Em termos de resultado, acho que seria pro Santos seria importante o empate, tá? Agora só um adendo sobre a questão do Ramon Dias, né? É engraçado, né? O Santos fez proposta pro Emiliano e pro Ramon, né? E eles não aceitaram o Santos porque eles, segundo alegações deles, eles não queriam ir para um time que está disputando parte de baixo da tabela. E agora, engraçado que eles pegam o Internacional que está embaixo da tabela. Sabe o que é isso? Os caras acharem que tá com o mercado. O Ramon Dias, o Emiliano, que é o filho dele, acharam que tava com o mercado on fire, vamos dizer assim, né? Tava lá em cima e não tava tão assim, não. E aí aceitaram a proposta do Internacional, que tá próximo do Santos. O Internacional tem 27 pontos, o Santos tem 26 pontos, tá? Então, pessoal, o Internacional joga o clássico gaúcho em Caxias, tá? Então vamos ficar de olho nesse jogo, tanto o jogo do Vasco quanto o jogo do Internacional amanhã. Outro time que tá perto ali da zona de rebaixamento é o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro de São Paulo. Que fase do Atlético Mineiro, hein? Tá mal o Atlético Mineiro, muito mal. E o Atlético pega quem? O Mirassol, amanhã em Minas Gerais, tá? O Atlético que tem uma sequência de 2 jogos em casa, tá? Então assim, os times que o Santos vai disputar vão jogar em casa, com exceção do Internacional, mas o Inter joga um clássico lá em Caxias. O Santos que pega esse Bragantino, talvez em todos esses últimos tempos é o melhor momento para o Santos pegar o Bragantino. O Santos que não vence o Bragantino desde 2022, tá? O técnico na ocasião do Santos era o Orlando Ribeiro. Quem fez os gols da vitória naquele brasileiro de 22 foi o Camacho e o Ângelo, tá? Então faz 3 anos. É um confronto
tá equilibrado. Esse ano o Santos perdeu pro Bragantino na Vila Belmiro, tá? E esperamos que o Santos faça uma grande partida. O jogo vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, gente. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo pegado, difícil. Mas o Santos, dessa vez, eu tô acreditando que o Santos tem totais condições de vencer essa partida contra o Bragantino. O Vojvoda que tem feito muitas mudanças táticas nos treinos. Tem pessoal dizendo aí, né, da crônica, que ele tem testado 3-5-2, tem testado até em certos momentos o 4-3-3 novamente, tá? O 3-5-2 seria interessante. Eu manteria o 4-4-2, né? Mas como eu não sou técnico, só estou comentando aqui, faço o conteúdo para o Santos, então eu estou dizendo a minha opinião como torcedor e quem comenta as questões do nosso Santos Futebol Clube. Eu manteria o 4-4-2 e mais, hein? Colocaria o Ian. Em falar em Ian, só um complemento, né? Eu fiz até um vídeo sobre o Ian e o Barreal. O Barreal tem grandes chances realmente de ser o titular, tá? E o Ian, segundo o Lucas Mussetti, grande jornalista, o Lucas, ele disse que foi perguntado ao Ian se ele poderia jogar de primeiro volante, porque ele é segundo volante, né? Ele é o camisa 8. E ele disse para a comissão do Vojvoda que sim, jogaria com o Ian. Quem sabe, às vezes o menino se desenvolve, porque o pensamento do Vojvoda é ter mais velocidade nessa primeira linha do meio campo. A gente sabe que o João Schmidt, apesar de estar vindo bem, é um jogador muito lento, né? Então, pessoal, essa é a rodada, é hora de subir na tabela, apesar de ser uma rodada que você tem aí o Vasco pegando o Cruzeiro, é um clássico do futebol brasileiro, mas o Cruzeiro tá muito bem no campeonato, tá? Você tem o Internacional pegando Juventude num clássico gaúcho, para nós é melhor o empate, hein? Na estreia de Ramon Dias, que é um cara que se notabilizou no futebol brasileiro nos últimos tempos em salvar times ali daquela região, salvou o Corinthians, salvou o Vasco da Gama em brasileiros anteriores, e você tem aí o Atlético Mineiro, que joga em casa contra o Mirassol que é um time indigesto no Campeonato Brasileiro, tá muito bem, tá bom? Então assim, como diz o meu querido pai, né? O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não tem jogo fácil para ninguém, então o Santos precisa vencer aí, o Santos que ainda tá muito próximo da zona de rebaixamento, galera, muito próximo, o Santos tá em 15º colocado no campeonato, lembrando, tá, o Atlético Mineiro que tá abaixo do Santos tem um jogo a menos, o Vitória da Bahia em compensação, que é o primeiro da zona, o Vitória tem um jogo a mais. O Vitória que tem 22 pontos, tá? Quem que o Vitória pega? Só pra gente saber aqui. O Vitória pega o Grêmio. O Grêmio que tá com 29 pontos, tá? O Grêmio que vem de uma crescente aí, né? O Grêmio que, apesar de... Quer ver? O último jogo do Grêmio, ele ganhou no Clássico Gaúcho do fim de semana, né? O Grêmio... Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas perdeu. Cadê o Grêmio? Cadê o Grêmio? Quero saber do Grêmio. O Grêmio que tá próximo ali. Vamos ver aí o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver. O Grêmio empatou com o Botafogo, né? Empatou com o Botafogo. E antes havia ganho do Internacional. E agora pega o Vitória em casa. Uma chance pro Grêmio começar a dar uma respirada na tabela. O Grêmio vem de uma crescente aí nas últimas rodadas, tá? Grêmio com 29 pontos. E o Juventude pega o Internacional. Então, assim, é uma rodada pro Santos tentar se distanciar de vez dessa zona da confusão. Tá bom, pessoal? Então, vou pedir para vocês se inscreverem, dar um like, compartilhe o vídeo, que é muito importante. E vamos hypar. Hypa aí, que é muito, muito importante aqui. Tá bom? Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau.